Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Que bom estarmos juntos em mais um devocional, mais uma semana começando, e nós estamos começando a semana dedicando tempo à Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é verdade, e essa verdade ela é transformadora. Porém, há pessoas que manipulam a Palavra de Deus, que usam ela como um meio para obter vantagem diante das outras pessoas, ou até mesmo adulteram, falsificam a Palavra de Deus, ensinando às vezes apenas uma pequena parte ou ensinando de um modo errado a Palavra de Deus. Estes homens ou mulheres são chamados pela própria Bíblia de falsos profetas. No Antigo Testamento já haviam em Israel muitos falsos profetas. Eram pessoas que geralmente falavam o que o povo ou o rei queria ouvir. E aqui já fica uma atenção, né? Cuidado com aqueles que apenas falam o que você quer ouvir. E é sobre isso que Jesus fala também no Sermão da Montanha, que é o texto que nós estamos meditando, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Agora no versículo 15 de Mateus 7, Jesus diz o seguinte: cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vocês os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros? Ou é possível colher figos dos abrolhos, dos matos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês os conhecerão. Queridos, esta palavra de Jesus, ela era uma palavra verdadeira e útil para os dias dele, há 2000 anos atrás, mas ainda é útil até os dias de hoje. E me parece que nunca houve tantos falsos profetas como nos dias de hoje. A internet é uma coisa maravilhosa, ela permite pessoas se comunicarem e se conectarem no mundo todo. Mas ela também é um palco, é um palanque para falsos profetas. Se você for procurar qualquer assunto no YouTube, por exemplo, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar muita gente falando em nome de Deus, com opiniões bem diferentes sobre o mesmo assunto. Vem cá, então Deus manda dizer isso, mas manda dizer o contrário? Não existe isso. Ou Deus está dizendo isso, ou Deus está dizendo aquilo, ou Deus não está dizendo nada disso. Mas como pode então? É que existem pessoas falando em nome de Deus, mas sem o aval, sem a direção e sem estar de fato conectados com Deus. Estão usando o nome de Deus em vão, e este é um pecado. O segundo mandamento era: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui se aplica claramente aos falsos profetas, a pessoas que falam em nome de Deus aquilo que Deus não falou. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela é palavra cortante que penetra os corações. Mas se você ler apenas um texto, às vezes um pedacinho de um texto, sem entender o contexto, todo o texto, por que foi escrito,
Se você não pegar a frase toda, se você não pegar o parágrafo todo, às vezes você está distorcendo a palavra. E você pode ensinar aquele pedacinho que de fato está na Bíblia, distorcendo a verdade. Por isso que você vai ver que geralmente eu não gosto de ler apenas um versículo, eu leio o parágrafo todo e eu gosto de explicar para as pessoas quem está trazendo essa mensagem e qual é o contexto da mensagem, para que fique clara a aplicação desta mensagem. Porque se você pegar um texto fora do contexto, você pode manipular pessoas para fazerem coisas erradas. Você pode, inclusive, tirar uma mensagem errada daquele texto. Por exemplo, no livro de Jó, há um versículo que diz assim: amaldiçoa ao teu Deus e te mata. Será que a Bíblia está dizendo para nós amaldiçoarmos a Deus e nos matarmos? Obviamente não. Então, como esse texto está lá? Esse texto está no contexto de uma conversa. A mulher de Jó diz isso para ele. A mulher de Jó, vendo a desgraça que ele está passando, ela não entende o que está acontecendo e ela diz para ele, dá para ele um conselho para amaldiçoar a Deus e se matar. Mas aí Jó vem e responde, ele diz que não, de modo algum ele faria isso, que ela estava louca, que nu ele veio à terra e que nu ele voltaria, e que o glorificado seria o nome do Senhor independente de toda circunstância. Mas veja como um texto fora do contexto, ele pode ser usado de pretexto para coisas erradas. Eu dei um exemplo extremo aqui só para você entender como é necessário estudar a Bíblia. Não dá para pegar qualquer versículo da Bíblia e fazer dele uma doutrina, um ensinamento. Você tem que entender, você tem que ler todo o texto, todo o livro, estudar a história disso. Não é brincadeira sair por aí falando em nome de Deus. E daí misturam política, misturam isso, aquilo. Gente, Jesus vai dizer o seguinte: você quer saber se o homem é um homem de Deus ou a mulher é uma mulher de Deus? Olha para a vida desta pessoa. Olha o que Jesus está dizendo. Eles são lobos disfarçados de cordeiros. Mas como eu vou saber se é um lobo ou se é um cordeiro? Olhando para a vida desta pessoa. Para os frutos. O que é os frutos? É como eu vivo a minha vida no dia a dia. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade. Vai falar de 9 frutos do Espírito. Domínio próprio. 9 frutos. Esses frutos do Espírito estão presentes na vida dessa pessoa que diz que está falando em nome de Deus. Fala ali de fidelidade. Então você vai olhar para a vida dessa pessoa e você vai ver, ele é bondoso, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é honesto, ele é justo, ele é manso, ele é humilde. E eu acho que não. Então não é um homem de Deus, não é um profeta de Deus. Pelos frutos você conhece a árvore. A árvore pode ter uma placa escrita assim, figueira. Ela pode ter lá uma placa escrita figueira. Ela pode até parecer uma figueira, mas se não nascer figos, não é uma figueira. Ou se nascer ali uma outra coisa, porque não é uma figueira. Não importa o que ela diz de si mesma, os frutos dirão quem ela é. Por isso eu me preocupo muito nos dias de hoje com pessoas que seguem cegamente na internet algumas pessoas. Pessoas de outros países, de outros estados, pessoas que vivem longe. Eu não tenho nada contra você assistir pregações na internet, você aprender, mas cuidado. Cuidado com a idolatria e cuidado com quem você está assistindo, vendo, seguindo, porque você não conhece a vida dessa pessoa. Inclusive pela internet não tem como você conhecer a vida, você está distante. Às vezes você está em outra cidade, em outro estado. Agora, se for alguém da sua cidade, se for alguém mais próximo, você consegue conhecer a vida da pessoa. Por isso que eu digo, congregue em uma igreja, participe de uma comunidade onde você conhece o líder, o pastor, você conhece a sua família, você conhece a história desta pessoa, né? Se essa pessoa é uma pessoa desonesta, com certeza as pessoas na cidade vão ficar sabendo.
Se essa pessoa é uma pessoa de má fama, é uma pessoa perturbada, se ela é uma pessoa briguenta, se ela é uma pessoa raivosa, logo você vai saber. Por isso que é importante igreja, gente. A gente não congrega virtualmente. Esses dias um irmão veio me dizer, eu perguntei qual igreja você congrega. Ele disse, eu congrego em tal igreja. Eu disse, poxa, mas eu nem sabia que essa igreja tinha aqui na sua cidade. Ele disse, não, essa igreja é lá de São Paulo, eu congrego online. Eu disse, então você não congrega. Porque congregar é estar junto. Você precisa ser humilde e encontrar uma igreja na sua cidade. Nada impede você de assistir o culto desta igreja online. Nada impede. Mas congregar é estar junto com os irmãos, reunido, fisicamente, presencialmente. Você dá a mão para o irmão, você olhar no olho do irmão, você conhecer a vida do irmão, você repartir. E a mesma coisa com relação à liderança. Você precisa ser pastoreado, ensinado, cuidado por alguém. Mas para isso você tem que estar próximo. Você tem que ir lá, você tem que se colocar à disposição. Então, olhe no olho, conheça a vida, conheça a história da pessoa. E isso tudo vai ajudar você a também saber se essa pessoa ela vive uma vida com Deus ou não vive. Não, cuidado com líderes que pregam uma coisa e fazem outra. Pode ser um falso profeta. É disso que Jesus está dizendo. Se não tem frutos de Deus, não é um homem de Deus. Amém? Vamos orar hoje, pedindo que Deus nos dê discernimento, para que possamos acolher apenas a palavra da verdade. Andar com Deus, viver uma vida reta, e nos envolvermos com pessoas que de fato são seus profetas, seus homens e mulheres. Querido Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra ela fala aos nossos corações. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê uma capacidade de discernir os espíritos, para que não venhamos a ser levados ou guiados por qualquer vento de doutrina ou espírito. Senhor, nós queremos apenas beber da verdade. Queremos andar com homens e mulheres de Deus, com pessoas sérias, que de fato vivem uma vida contigo, que não apenas falam de ti, mas que são teus enviados, teus missionários, teus apóstolos, aqueles que o Senhor enviou. Pedimos, Senhor, hoje nesses dias, em nome de Jesus, livra a igreja dos falsos profetas. Faz caírem as máscaras, faz caírem, Senhor, as falsidades, que tudo aquilo que está encoberto venha à luz. Se for preciso, Senhor, permita um escândalo para que as pessoas vejam que este homem é um falso profeta e parem de seguir suas ideias mentirosas, seus enganos, seus engodos. Que toda filosofia humana, que tudo que não é teu, Senhor, caia por terra no meio da igreja e que fique apenas o genuíno leite espiritual, a genuína palavra tua. Senhor, pedimos que a igreja pare de se preocupar tanto, Senhor, em ser agradada e se preocupe mais em agradar o Senhor. Que ninguém venha mais, Senhor, a buscar apenas aquilo que agrada ao seu ouvido, mas a palavra verdadeira que agrada ao teu coração, que muitas vezes nos confronta, pois necessitamos também ser corrigidos. Pedimos hoje, Senhor, livra a igreja dos falsos profetas, livra-nos de andarmos debaixo da autoridade de pessoas erradas. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, Senhor. Abençoa o domingo desta família, dá um dia abençoado, dá um dia de alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Compartilhe o devocional com seus amigos, envie. Deixe a palavra de Deus chegar em quem ela deve chegar. Querido amigo, eu quero fazer um convite especial se você é aqui de Novo Hamburgo ou do Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje à noite, domingo, 19 horas, temos uma grande reunião de fé, um grande culto aqui na Igreja Encontros de Fé, culto da família. Hoje temos uma palavra que Deus colocou no meu coração, vamos ministrar essa palavra hoje à noite e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. É uma palavra de fortalecimento, de ânimo, é uma palavra de consolo, mas é também uma palavra que vai ajudar você a se firmar mais nos propósitos de Deus para a sua vida. No final estaremos orando com todos que precisarem de oração, abençoando todas as famílias.
Hoje, 19 horas aqui em Novo Hamburgo, na Igreja Encontros de Fé. Pode colocar no Google, você vai encontrar o endereço. Igreja Encontros de Fé Novo Hamburgo, no centro de Novo Hamburgo. Venha participar, você é meu convidado. A igreja tem um grande estacionamento, tem um espaço para as crianças de 0 a 11 anos, temos o Ministério Infantil com escolinha. Pode trazer o seu filho, seu neto, seu sobrinho, traga as crianças para receber de Deus. Temos uma lanchonete bem grande, você pode comer antes do culto ou depois do culto, ali também tem um momento de comunhão com a família, com amigos. Então é muito legal a gente poder estar junto. Um grande abraço, Deus abençoe você, aguardo você hoje à noite e até amanhã no nosso devocional.